Outra coisa que a gente lembra quando fala sobre andar para o mesmo lado e ir na mesma direção é de um carro velho que a gente teve. Só Uma... um? a gente teve mais de um, mas qual Teve uns foi o três, que, quatro carros qual, velhos. o que mais marcou sua A vida? variante. Nós tivemos uma variante 1980. Se estivesse aí ainda hoje, valia o dinheirão, né, bem? Será? Arrumadinha. Se der uma arrumada, o Nilson viu uma vendendo por 30 mil. Mas a nossa não ia dar certo, porque a nossa, meu pai, eu dei a variante para ele, ele tirou o teto para fazer uma picape. Eu nem sei porque eu tô contando essa história aqui. Ó, o que interessa é que carro velho, gente, carro velho ensina, você aprende. E às vezes carro velho é instrumento de Deus para te ensinar um monte de coisa. Você vai aprender a ter prioridade, porque quando você vê alguém com um carro zero, bonito, caro, e morando mal, e não investindo, por exemplo, em uma casa, em um patrimônio mais nobre do que só um carro que é um bem perecível. Você está vendo que a pessoa não está colocando as prioridades dela do jeito certo. E também ensina humildade, porque a gente passa umas humilhações, né, Miriam? Lembra quando a gente guardou a variante em um estacionamento subterrâneo, em uma igreja? Na saída eu fui dar partida e eu nunca quis guardar ali dentro por isso. E ela soltava fumaça, estava queimando óleo. Quando eu dei a partida, o lugar todo se encheu de fumaça, ninguém encontrava o carro deles mais, foi um nevoeiro. E a gente sempre passou por essas humilhações e não faltava quem dissesse, vai, faz um financiamento, porque é muito fácil fazer a conta com o dinheiro dos outros, e aí compra um carro zero. Mas a gente estava construindo, então a gente só pensava em termos de milheiro de blocos. Se a gente ia comprar uma pizza, vamos traduzir quanto custa essa pizza aí, quantos blocos ou quanto de cimento a gente consegue comprar. A variante é um exemplo, então, de como a gente precisa, quando tem um propósito, estar afinado com esse propósito. Por isso que a gente coloca essa imagenzinha desse carro velho sendo empurrado por toda a família. Essa é uma regra essencial para que você perceba o sabor, o proveito que é. Como é melhor serem dois, para empurrar carro até mais gente. Você vê aí na figura que até o cachorro participa da festa. Então imagine, se estamos indo para o mesmo lugar, todo mundo tem que empurrar o carro na mesma direção. Eu acho que há relacionamentos onde as pessoas não compreenderam isso, o compromisso delas com o bem da casa e do outro, que são a antítese dessa figura que você vê na tela. Porque tem gente empurrando o carro para frente, outro empurrando para o lado, alguns empurrando para trás, e cada um empurrando para um lado, aí o carro não vai pegar. Se você já teve uma experiência para fazer o carro pegar no tranco, você sabe o valor da unidade e do trabalho em equipe, com humildade, com esforço, mas um trabalho coordenado em união. Então, empurrar na mesma direção é fundamental para o casamento ir para frente. Verdade. Gostou dessa figura? Gostei. Saudade do carro velho? Não. Eu também não. Agora nós queremos mostrar para vocês que quando um casal está trabalhando juntos com o mesmo objetivo, eles vão melhorar no decorrer do tempo. Aliás, grande parte do que a gente enfrenta é que os casais, como acabam não investindo, em muitos casos, investindo efetivamente no casamento e um no outro, eles não vão colher nada. Se você não plantar, você não colhe nada. E até um pouco pior na vida, na realidade. Se você deixa entregue a própria sorte, e vou ser mais filosófico aqui, tá bem? Aí você vai se ver com aquela entropia, aquela regra, onde tudo que está entregue à própria sorte, ele vai terminando, vai se esfarelando, vai diluir, não é? Se você quer beber a água filtrada no filtro de barro, tem que encher o filtro todo dia. Você tem que fazer algo, semear para poder colher. Parte do que você experimenta hoje, de bom e de ruim, tem a ver com aquilo que você semeou no passado, não é mesmo? São as decisões que nós tivemos 2 ou 3 anos atrás que produziram algumas das circunstâncias que a gente vive agora, hoje, por exemplo. Exato. Tanto circunstâncias boas quanto ruins. Não focaliza só no que é ruim, não. Mas então pensa assim, o que eu posso fazer agora
no meu relacionamento, no meu casamento, para conseguir chegar numa boa colheita, que eu quero colher coisa boa, ninguém quer colher coisa ruim, não é? Então, o casamento melhora à medida que a gente pratica, que a gente coloca em prática essa decisão de poder priorizar aquilo que é bom para a casa, os princípios que são bons para a casa. Se eu quero um casamento feliz, um relacionamento romântico e amoroso, eu vou investir meu tempo na conversa, na intimidade, eu vou investir meu tempo em áreas que produzem esse ambiente romântico e amoroso entre nós. Nós até inventamos agora uma palavra, casamentômetro. Ou seja, uma forma de medir como está o casamento. Eu pensei bem nisso, acho isso bem forte, que normalmente é comum os primeiros anos dizer que eles são melhores, e aí chegar lá perto dos 9, 8, 9, 10 anos, ter saudade dos primeiros anos. Se isso está acontecendo, quer dizer, ainda tem muitos anos pela frente para estar construindo. Porque se isso está acontecendo, alguma coisa não está legal. Você pode ter saudade até dos primeiros anos, mas se você desenvolveu amizade, se você desenvolveu intimidade, se você desenvolveu afinidades, logo vai estar melhor, deve estar melhor. Se você pensar, você está no 8º, no 9º ano, ou 10º, e você pensar, nossa, que saudade dos primeiros anos, como era bom. Não tá legal. Agora, se for ao contrário, você chegar lá e você pensar, nossa, era bom, ou teve algumas dificuldades, mas hoje está melhor, então vocês estão no caminho certo. Porque com os 15 anos vai estar melhor ainda e com os 20 também. Porque vocês vão estar construindo, vão estar melhorando na afinidade, melhorando na intimidade, melhorando na amizade. Então vai estar sempre melhorando. Então, correto do casamento natural é ele melhorar, não piorar. Sim, sim. Isso já combate bastante aquela ideia de que o casamento começa bom e ele vai definhando com o tempo. Não. E as pessoas também ficam muito naquela fantasia dos primeiros anos. Sim. E quando eu lembro dos nossos primeiros anos, eu acho que teve bastante aclimatação, adaptação. Se for observar, tá bem melhor agora, não tá? Ah, eu sempre acho melhor. Não, eu provoquei porque eu queria essa parte gravada. Então, como a gente faz para deixar, para praticar o casamento de uma forma que a gente consiga fazer com que a casa avance, né, ela progrida rumo a esse casamento sempre cada vez mais feliz? Nós separamos algumas coisas aqui importantes. Vamos ao texto bíblico que as fundamenta, porque eu acho que você vai ser muito edificado pensando sobre isso. Primeiro você tem esse texto de Gálatas, no capítulo 6, no verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Depois nós temos o texto de Filipenses, capítulo 2, no verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esses dois textos comprovam que o que a gente precisa aplicar no casamento já está prescrito. É a prática da vida cristã de ajudar o outro, levar a carga um do outro, e nesse sentido a gente se alterna, não é? Uhum. Às vezes eu levo a carga dela, isso é bem prático, tá? Ouvir sobre assuntos do trabalho, agora em épocas de pandemia e home office, ajudar a se conectar na internet, dar uma geral naquele notebook velho que ninguém mais usava e agora a mulher tem que usar, pobrezinha, para poder se conectar. Ajudar o outro a carregar as cargas dele, como ela fez inúmeras vezes, em todos os cursos, trabalhos que eu estive envolvido, me apoiou. Esse apoio mútuo, esse ajudar mútuo a carregar a carga um do outro é indispensável, sabe? E o casal não pode competir um com o outro. Ele tem que agir, como diz o texto de Filipenses, com humildade, sem querer ser maior do que o outro. E vocês verão comentários aqui nesse curso nosso do Casas Dignas sobre como tem importância
cada um encontrar seu papel. Você tem que encontrar o papel da esposa, o papel do marido. A gente não está dizendo que cada um não tem um papel específico. Mas uma coisa é comum aos dois: humildade e esse tipo de solidariedade, essa é a palavra, para ajudar o outro a carregar suas cargas. Não deixar o outro sozinho fazendo isso. Você nota também que quando a gente quer servir a casa, essa atitude de serviço, como ela combina com Cristo, não é? Sim. Porque a gente não consegue olhar o Evangelho e ver Cristo machista de jeito nenhum, não Sim. é? Porque ele era alguém que ele pegava a toalha, ia lavar o pé do outro. Até me ocorre agora que em alguns momentos era até uma atitude feminina, né? Sim. Não que esse papel fosse rígido naquela sociedade, mas era uma atitude que humilhava a pessoa, que ela era uma atitude de servo, tá? Então nós precisamos ser servos uns dos outros em nosso casamento e em nossa casa. Servir a nossa família tem que ser um princípio. Você já está no seu seminário. Tem gente que não tinha que entrar em seminário nenhum, ele tinha que ficar em casa e dar fruto em casa. Tinha que fazer essa vida diária dele ser um lugar em que ele está praticando a liturgia, porque liturgia significa isso, ministério, serviço. E servindo as pessoas na sua casa, ele vai aprender muito. E até uma experiência que eu comentei, né? Que algumas coisas eu estou aprendendo agora e é verdade. Mas esse princípio de servir, de ceder, de abrir para que as coisas fluam, ele não para na casa, né? O casal que se dispõe dessa forma, isso é água viva, isso é Jesus, né? Isso é luz, né? As coisas que Jesus fala. E essas coisas, tenta, né, esconder uma luz, tenta segurar uma torrente de águas. Vai para a família, vai para os sobrinhos, vai para os netos, vai para os vizinhos, para a igreja, né? Então, quando um casal consegue viver o evangelho dentro de casa, o evangelho, que é serviço, que é um submeter ao outro, né? Todas essas coisas do evangelho, que é um amor verdadeiro, tudo isso, acho que a gente não precisa falar para esse casal, tá na hora de você dar fruto, tá na hora de você sair, porque naturalmente a água viva, a luz vai fluir. É algo que eu tenho entendido nesses dias. Isso é tão importante, nós conversávamos, não é, amor? Que em muitos momentos as pessoas dizem e estão refletindo sobre o texto bíblico que ninguém deveria dirigir, governar a igreja, apacentar, se ele não cuida da sua própria casa. E a gente vê esse texto com muito critério, é óbvio, há um critério moral aí, estar bem na sua casa, mas é interessante pensar o seguinte, eu nunca convidaria para liderar nada, nem igreja, nem uma escola, nem mesmo um ministério público, alguém que não sabe liderar a sua família e cuja família não fosse uma família normal, família que tem discordâncias, objeções. O que eu quero dizer é, quanto mais a sua família é uma família comum, uma família normal, onde as máscaras caem, é pé no chão, gente, é verdade. Quanto mais a sua família é assim, mais você fica habilitado para a vida real. A gente detesta aquelas famílias idealizadas, sabe? Tipo Papai Sabe Tudo. Aquela família bem desenhadinha, seriado norte-americano dos anos 50. É tudo organizadinho. Eu gosto de ver quando as famílias são reais e as pessoas encontram sua felicidade, encontram o seu compromisso em servir o próximo e a Deus, mesmo naquele ambiente de normalidade, mesmo com dificuldade. Cansaço. Quase que eu falei dificuldade, como dizia meu avô. Então nós precisamos, no meio de tudo isso, inclusive no meio do cansaço, conseguir servir a Deus e uns aos outros. Enquanto a gente preparava essa matéria, eu lembrei-me da biografia de uma serva de Deus, que é Ann Judson, esposa do Adoniram Judson, que foi missionário na Birmânia, e eles estão nesse livro que eu coloco aí agora a capa, e indico o livro, será uma leitura formidável para você, só histórias de vida, me edificou muito. Heróis da Vida Cristã.
Nesse livro você vai ver, dentre outras histórias, a história do Adoniram Judson e a missão dele lá na Birmânia. Mas o que mais me impressionou lá nessa história foi o perfil da esposa dele, a Anne Judson. Ela tinha os filhos, eu não me lembro agora quantos filhos tinham, e ele acabou sendo preso enquanto evangelizava lá na Birmânia. Era um estado totalitário, monárquico, absolutista, então ele foi preso e o governador da cidade colocava ele preso, e quando a mulher deu à luz, o governador deixava ele sair de noite para passar a noite com a esposa e voltar para ficar preso. E era um tipo de prisão horrível, a pessoa ficava amarrada nos varões. Ele ficou aí meses ou ano preso. E a esposa, quando finalmente ficou saudável, recuperou a saúde, foi visitá-lo com um bebê no colo. E quando ia visitar, o governador do lugar fez de tudo para ela ficar no sol, aguardando na fila. A mulher passou horas naquele sol inclemente, aguardando para poder visitar o marido. Mais tarde, os ingleses e a frota britânica subiram um canal e chegaram ali perto da cidade. Aí alguém comentou, olha, tem um missionário americano aí que está preso e a esposa está sofrendo. Aí a frota apontou os canhões para a cidade e o governador e os assessores foram a bordo tremendo e chamaram a Anne Judson, que é a esposa do missionário, do Adoniram Judson. E quando a Anne Judson chegou lá, o almirante falou, que a senhora tem uma queixa para fazer? A mulher falou tudo. Falou, olha, eles prenderam meu marido, eles não deixaram ele ficar comigo quando eu dei à luz. Ela contou tudo e o almirante olhava com um ódio profundo para o governador e ia bombardear a cidade. E quando ela foi falando, a gota d'água foi quando ela disse assim, e eles me deixaram horas no sol, sem uma sombrinha, o que deve ser uma coisa muito insultuosa para qualquer inglês. E o almirante ficou tão transtornado, o almirante britânico, que o governador e o pessoal começou a tremer e chorar. Aí ela virou para eles e falou assim, fica tranquilo, eles não vão fazer nada com vocês. Então ele era uma serva de Deus, mas era uma pessoa, era um ser humano, ela era humana, sabe? É tão bom ler essas histórias de gente que é humana. Estão percebendo onde queremos chegar? Você está dirigindo uma casa que tem gente que é contra, gente que está crescendo, que tem suas imaturidades. Estou me referindo a vocês, seus filhos, e você também. A importância que a gente tem de tentar ver como a gente está superando ainda também as nossas imaturidades. Um exemplo de como as pessoas melhoram com o passar do tempo. Olha esse casal aí, que os dois juntos tocam violão, que coisa bonitinha, né? Super romântico. É um treino. Agora abraça um ao outro aí, já começa com esse dever, enquanto vocês desfrutam desse vídeo. E depois, já emenda no outro vídeo e encontra a gente que teremos a nossa última lição. Até breve. Pois é. Tira o cachorro da frente. Os dois são bonitinhos. São fofos. Essa olhadinha tá boa, tá? O amor é lindo! Levanta